Se o ex-marido tinha tanta certeza de que havia trocado para a felicidade, por que toda a sala, incluindo ele, manteve a postura? Respiração quando a mulher que ele traiu entrou, grávida, nos braços de um homem que todo bilionário gostaria de ser? Ninguém na cena social de Nova York poderia ter previsto o choque que atingiria a multidão naquele momento. Noite glamourosa. O ar dentro do histórico salão de baile do Goldust Hotel era cheio de dinheiro, ambição e o zumbido fraco e nervoso das pessoas que viveram. Para manchetes. Holofotes dançavam ao longo das colunas de mármore. Garçons carregavam bandejas de champanhe importado, tecendo. Entre mesas onde algumas das pessoas mais poderosas do país trocavam piadas maliciosas sobre ações de tecnologia, IPOs e escândalos internacionais. Foi o evento anual Hope for Tomorrow Gala, um evento de caridade tanto para arrecadar fundos quanto era sobre ser visto. E este ano, a cidade inteira estava assistindo. No centro do reluzente salão de baile, Liam Evans já estava no comando. Com apenas 34 anos, Liam construiu sua fortuna com aplicativo social viral que o tornou rico e infame no Vale do Silício. E ele amava uma plateia. Sua smoking estava impecável, seu cabelo artisticamente despenteado. Mas a verdadeira estrela da noite, pelo menos em sua mente, era a mulher em seu braço. Kaya Blair, sua nova noiva, era um fenômeno por si só. Ela era uma ex-garçonete que se reinventou como modelo do Instagram, acumulando milhões de seguidores com seu platina. Cabelo loiro, guarda-roupa cuidadosamente selecionado e uma incrível capacidade de fazer tudo. Seu café da manhã, seu sapatos de grife, até mesmo seus gatos, parecem caros. Ela era mais nova que Liam por quase década, alta e deslumbrante, e o mundo não se cansava dela. Ou pelo menos era o que Liam dizia. Acreditavam. É por isso que hoje à noite Liam decidiu tornar o noivado público da forma mais ousada possível. O quarto estava sussurrando sobre isso. Alguns hóspedes até alegaram que ele já havia avisado o TMZ, certificando-se de que todas as câmeras estavam. Apontou em sua direção. Kaya saboreou a atenção, tirando selfies com estrelas e influenciadores, soprando beijos exagerados em quem a reconhecesse. Seu vestido dourado, costas nuas e com uma fenda quase até o quadril, brilhava sob os lustres. Sempre que ela ria, Liam apertava sua mão, sorrindo como se dissesse: "Olha o que eu tenho agora." Mas enquanto o mundo os observava, outra história estava acontecendo. Para começar, no mesmo evento. Um evento que derrubaria todos os rumores, manchetes e suposições daquela noite. Precisamente às 20h26, a orquestra fez uma pausa entre as músicas. Por um breve momento, o único som na sala foi o suave zumbido da conversa e, em seguida, o grande som duplo. As portas no fundo do salão se abriram, deixando entrar uma onda de ar frio da noite, e de repente, todas as cabeças todos na sala se viraram para olhar. Parada na porta, estava uma mulher que ninguém esperava ver. Era Anna Morgan, ex-esposa de Liam. Ela estava grávida de 6 meses, com a mão apoiada protetoramente na barriga crescente. Havia um brilho em sua pele, mas ainda mais impressionante era a confiança calma e silenciosa em seus olhos. Um olhar que dizia que ela sabia exatamente quem era e não me importo com quem mais notou. Mas não foi isso que causou o verdadeiro choque na multidão. Foi o homem parado ao lado. Ela, segurando seu braço como se ela fosse preciosa, como se ele estivesse orgulhoso só de ser visto com ela. Nathaniel Drake. Para os não iniciados, Nathaniel era o bilionário mais evasivo de Nova York. Ele possuía metade dos jatos particulares em Teterboro, detinha participações silenciosas em dezenas de startups e havia rumores de que tinha mais influência em tecnologia e finanças do que qualquer CEO. Ele nunca compareceu a eventos como este. Ele evitou câmeras, recusou entrevistas e, segundo a lenda, só apareceu em público por 2 motivos: filantropia ou a rara pessoa que ele realmente se importava. Esta noite era Ana. As câmeras que estavam apontadas para Kaya e Liam giraram em uníssono, clicando furiosamente quando Ana e Nathaniel entraram juntos na sala. Os convidados esticaram o pescoço, sussurrando freneticamente. Kaya. O sorriso vacilou. Até Liam, normalmente tão convencido, parecia ter levado um soco no estômago. Ana era uma visão de graça. Sua
vestido, de seda azul meia-noite, se ajustava perfeitamente à sua figura grávida. O estilo era elegante, discreto, nada parecido com o visual chamativo e despojado que Kaia usava, mas de alguma forma, 100 vezes mais poderoso. Ela caminhava de cabeça erguida, sem buscar a aprovação de ninguém, sem se esquivar das escadas e dos sussurros. Nathaniel, alto e incrivelmente bonito em seu terno sob medida, ofereceu-lhe o braço com um sorriso suave. Quando ele se inclinou para dizer alguma coisa, os olhos de Ana brilharam de tanto rir. Uma piada particular, um momento só para eles. A química era inconfundível. Qualquer um que assistisse poderia ver que este não era um encontro casual ou um negócio. Conexão. Esta foi a chegada de um casal poderoso. Sem celulares gravados. A cena em que Ana e Nathaniel começaram a se mover pela sala, cumprimentando pessoas que Ana chamava de amigos. E alguns que a abandonaram após o fim do casamento. Pessoas que a haviam traído, até mesmo zombado dela, agora se encontravam lutando por sua atenção, desesperado para chamar a atenção de Nathaniel. A energia tinha mudou e todos os alpinistas sociais na sala sabiam disso. Kaia tentou agir imperturbável, mas seu aperto no braço de Liam aumentou. Ela sussurrou algo áspero, seus lábios mal se movendo. Liam ficou olhando para Ana, mandíbula cerrada e, pela primeira vez na noite, ele parecia completamente perdido. O que tornou o momento eletrizante não foi apenas o retorno da esposa descartada. Foi a sensação de que Ana não era mais uma vítima. Ela não estava ali para causar uma cena ou implorar por atenção. Ela havia mudado, subido de nível e se tornado o homem mais poderoso do mundo. A cidade queria que o mundo a visse. O resto da noite se desenrolaria de maneiras que ninguém poderia imaginar. Mas, como Ana encontrou o olhar de Kaia do outro lado do salão e sorriu. Um sorriso sincero, quase perdoador. Naquele momento, ficou claro. Qualquer que fosse o drama da noite, Ana estava pronta. A história era dela. Agora, a maioria dos convidados do Hope for Tomorrow Gala só conhecia Ana Morgan como a simples e esquecível mulher que perdeu o marido milionário para uma estrela das redes sociais. Mas por trás de cada manchete viral, há uma história que ninguém se preocupou em ler. Esta noite, Ana não estava aqui para fofocas. Esta noite, ela veio para mostrar ao mundo quem ela realmente era. Ana tinha 28 anos, mas sua jornada parecia várias vidas. Ela cresceu em uma cidade tranquila na zona rural de Iowa. A mais velha de 3 filhas, aprendendo a ser responsáveis desde cedo. Seu pai trabalhava à noite na fábrica. Sua mãe limpava casas. O dinheiro sempre foi escasso, mas a casa de Ana era cheia de risos e aconchego. Ela era a pessoa confiável, a garota com quem as pessoas contavam para organizar vendas de bolos e tomar conta das crianças dos vizinhos. E cheio de ideias. Ele cresceu em um orfanato, pulando de casa em casa, sempre se esforçando. Ele foi o primeiro pessoa que fez Ana se sentir vista, não pelo que ela podia fazer pelos outros, mas por quem ela era por dentro. Eles se uniram por cafés tarde da noite, caminhadas pelo campus e grandes sonhos impossíveis. Quando Liam, o primeiro aplicativo decolou, tudo aconteceu rápido. Ele se mudou para Nova York. Ana o seguiu após a formatura, ansiosa para começar uma nova vida juntos. A cidade era opressiva, barulhenta, cara e cruel. Mas com Liam ao seu lado, Ana achou que conseguiria lidar com qualquer coisa. Por alguns anos, ela conseguiu. O sucesso empresarial de Liam trouxe dinheiro, fama e novas pressões. Ana encontrou trabalho como professora substituta e, depois, como coordenadora de programa de uma instituição de caridade infantil. Ela mantinha o apartamento deles funcionando, organizava a agenda de Liam e apoiava suas ambições, por mais extravagantes que fossem. Era mão invisível, fazendo seu mundo funcionar sem problemas, mesmo quando seu círculo cresceu para incluir investidores, influenciadores, pessoas que a tratavam como algo secundário. Mas Ana nunca buscou status. Seu estilo era simples. Suéteres macios, vestidos de brechó, sapatilhas. Ela preferia jantares tranquilos a jantares lotados de celebridades. Festas, conversas sinceras e curtidas nas redes sociais.
Nas fotos, ela ficou um pouco atrás de Liam, deixando brilhar. Funcionou até que não funcionou mais. Liam mudou. Quanto mais ele conseguia, mais inquieto ele ficava. Ele se tornou. Ele trabalhava até tarde, passava os fins de semana fazendo networking, sempre em busca da próxima grande novidade. Ana tentava manter para cima, mas o abismo entre seus mundos aumentou. Ela sentia falta do menino que costumava desenhar caricaturas em guardanapos e dançar com ela na cozinha deles. Agora ele parecia viciado em validação, especialmente do tipo que vinha de estranhos. Ela. Notei as pequenas coisas primeiro. Mensagens de texto tarde da noite de números desconhecidos, ausências inexplicáveis, recibos de jantares em lugares onde nunca tinha ido. Liam sempre tinha desculpas. Ana confiava nele até que uma noite ela chegou em casa mais cedo e encontrou Kaya Blair em seu apartamento. A sensação do Instagram, era tudo que Ana não era. Alta, com traços marcantes. Impossível de ignorar. Ela usava a confiança como uma arma, e Ana se sentia invisível ao lado dela. Liam pegou. Não se desculpou. Ele apenas olhou para Ana, com frio e cansado, e disse, não aguento mais isso. Me entende. Ela entende este mundo. Ana fez uma mala e partiu naquela noite, com o coração em pedaços. Ela se recusou a lutar por alguém que não a queria. Na manhã seguinte, todos os tabloides de Nova York publicaram a história. Milionário da tecnologia troca esposa comum por estrela em ascensão das mídias sociais. Ana virou isca de clique. A triste ex-abandonada. Ela desligou o telefone, ligou para a mãe e chorou até não haver mais ninguém. Lágrimas restantes. Mas Ana era mais forte do que parecia. Ela encontrou um pequeno apartamento no Queens, voltou a dar aulas. Meio período e começou a reconstruir sua vida. Quando descobriu que estava grávida, ficou apavorada, mas determinada. Ela não deixaria seu filho crescer no caos. Ela ia a todos. Consulta médica sozinha, decorou o berçário sozinha e aprendeu a defender suas necessidades. O mundo viu. Ana era fraca. Ela se via como uma sobrevivente. Os meses que se seguiram foram difíceis. Advogados ligaram para falar sobre o divórcio. Repórteres bateram à sua porta. Estranhos enviaram mensagens de ódio ou demonstraram pena. Ana ignorou todos eles. Em vez disso, dedicou-se ao trabalho e aos cuidados pessoais. Escreveu um diário. Meditou. Caminhou. No parque todas as manhãs, com as mãos na barriga, sussurrando promessas ao seu filho que ainda não nasceu. Você será amada. Você nunca. Tem que se perguntar se você é o suficiente. Lentamente, Ana encontrou sua voz. Ela estabeleceu limites com Liam, que tentou ganhar sua simpatia. Com textos sem entusiasmo e pedidos de desculpas. Ela recusou suas ofertas de suborno, insistindo em um acordo justo e nada mais. Quando seus amigos a incentivaram a lutar sujo, Ana manteve a cabeça erguida. Quero que meu filho tenha orgulho de mim, ela dizia. Não vou me rebaixar ao nível deles. A maior mudança, porém, veio de dentro. Ana percebeu que seu valor não estava vinculado à opinião de nenhum homem ou à opinião pública. Percepção. Ela sobreviveu ao desgosto e à humilhação e ainda se levantava todas as manhãs, pronta para lutar por ela e seu bebê. Agora, de pé no salão de baile ao lado de Nathaniel Drake, Ana sentiu algo que não sentia há meses. Esperança genuína. A multidão podia fofocar o quanto quisesse. Ela sabia o seu valor e, ao pegá-la, visão de seu reflexo em um espelho com moldura de ouro, uma mulher com força, graça e um amor feroz por sua filha, Ana. Finalmente viu o que todos os outros logo descobririam. Ela não era a reflexão tardia de ninguém. Ela era a heroína de sua própria história. Há eventos que definem uma temporada em Manhattan, e o Hope for Tomorrow Gala foi um deles. Semanas, a elite da cidade fervilhava de expectativa. Seus convites eram exibidos como troféus. Era mais do que um evento de caridade. Foi uma cúpula de poder. Um tapete vermelho para os verdadeiros influenciadores, os fundadores, o empreendimento. Capitalistas, os filantropos do dinheiro antigo, os novos desreguladores do dinheiro, as celebridades e os porteiros que observavam das sombras. O local Goldust Hotel foi escolhido por sua história, um monumento a sucesso e segredos,
com pisos de mármore polidos com brilho ofuscante e tetos pintados com querubins dourados que pareciam sorrir para o drama que se desenrolava sob eles. Ana nunca imaginou que voltaria a este mundo. Quando ela ainda era a senhora Lian Evans, ela sempre ficava na lateral, segurando uma água com gás e ouvindo conversas que ela mal entendia. Naquela época, ela se sentia invisível. Uma enfeite que significava sorrir educadamente e desaparecer quando os negócios reais acontecessem. Agora, ao passar pelas portas o braço de Nathaniel Drake, todos os olhares se voltaram para ela. Ela não era a mesma mulher. A primeira coisa que Ana notou foi o som, uma ondulação constante de vozes, risos e o tilintar metálico dos copos. Ela podia sentir a escada, algo curioso. Alguns hostis, outros famintos por uma história para contar. Havia um frio no ar que não tinha nada a ver com fevereiro. Tempo lá fora. Esta era uma sala onde reputações eram construídas e destruídas em uma única noite. A sala em si era uma espetáculo. Ouro e cristal por toda parte. Mesa para mandar a notícia. Ana está aqui com ele. Nathaniel Drake não era nada parecido com Lian. Ele não se posicionava nem se apresentava. Ele assentia. Educadamente, apertou as mãos e deixou claro através dos menores gestos segurando a cadeira de Ana, ouvindo atentamente enquanto ela disse que sua atenção estava totalmente nela. Se alguém duvidasse que Ana pertencesse, a presença de Nathaniel a apagava. Isso. Os boatos começaram a se espalhar em minutos. Alguns achavam que ele a havia contratado. Outros cochichavam sobre um romance secreto. Ninguém adivinhou a verdade. Nathaniel estava aqui porque queria estar, e Ana estava aqui porque não tinha mais nada para fazer. Medo. Do outro lado da sala, Lian estava suando. Ele havia planejado cada detalhe de esta noite. O momento, o ângulo para o anúncio público, até mesmo as hashtags que seriam tendência quando ele e Kaia estivessem fotografado para as páginas da sociedade. Mas agora, sua ex-esposa havia entrado com o único homem com quem ele não podia competir. Não em riqueza, poder ou reputação. K, sentindo a mudança, puxou-o para perto. Um beijo no momento em que os primeiros fotógrafos começaram a tirar fotos. Mas a verdadeira história estava se desenrolando atrás deles. O programa da noite seguiu em frente, alheio ao drama pessoal. Os garçons serviram a amuse-bouche tão delicado que pareciam joias. E o fundador da instituição de caridade fez um discurso apaixonado sobre acesso à educação. Ana ouviu, genuinamente emocionada. Ela sabia o que era lutar por oportunidades. Enquanto isso, Nathaniel sussurrava comentários espirituosos que a faziam rir e relaxar pela primeira vez em semanas. Um dos destaques da noite foi o leilão beneficente. Arte rara, celebridades, experiências e viagens em jatos particulares foram para os maiores lances. Quando Nathaniel ganhou uma aula de arte com um pintor famoso, oferecendo o triplo do preço inicial, o público aplaudiu, sem perceber que ele só fez isso porque Ana mencionou seu amor pela arte em um de seus primeiros encontros para um café. Kaia tentou ofuscar Ana várias vezes, desfilando pela sala com seu vestido dourado brilhante, agarrando o microfone durante uma foto de grupo e até mesmo transmissão ao vivo no Instagram. Mas, toda vez, as pessoas olhavam por cima do ombro dela, na esperança de ver Ana e Nathaniel. Era sutil, mas no mundo dos poderosos, atenção é moeda corrente, e Ana de repente ficou muito rica. Em certo momento, Ana saiu para o terraço para tomar um pouco de ar fresco. A cidade brilhava abaixo, infinita e cheia de possibilidade. Ela se apoiou no corrimão, com a mão apoiada na barriga, e deixou o ar frio da noite clarear sua mente. Nathaniel se juntou a ela, oferecendo seu casaco sem dizer uma palavra. — Você está bem? Perguntou ele baixinho. Ela assentiu. Eu nunca pensei que voltaria a este mundo. Pensei que o tinha deixado para trás para sempre. Nathaniel olhou para ela, seus olhos gentil. Você não precisa provar nada, Ana. Você já é mais forte que qualquer um deles. Por um longo momento, Ana acreditou nele. Percebeu que não estava ali em busca de vingança ou validação. Ela estava ali para mostrar a si mesma e ao filho que era capaz de enfrentar qualquer coisa e não apenas sobreviver, mas prosperar. Como eles. Voltou ao salão de baile. A tensão atingiu o auge.
O próximo ato da noite começaria com um confronto que ninguém esqueceria. Um momento em que o verdadeiro poder de uma mulher que se recusou a ser quebrada seria revelado. Revelado a todos. Se a esperança para a gala de amanhã fosse um tabuleiro de xadrez, Liam Evans sempre se considerou o rei. Esta noite, porém, estava claro que ele se tornará o peão. Enquanto olhava ao redor do salão de baile, observando a maneira como a atenção de todos se voltou para Anna e Nathaniel, um nó de inveja se retorceu. Seu estômago. Ele imaginou esta noite de forma tão diferente, ele mesmo no centro, seu novo noivo em seu braço, as câmeras celebrando sua história de amor. Mas agora, cada clique da câmera era como um martelo em seu ego. A humilhação era quase física. Liam nem sempre sido cruel. Na faculdade, ele estava apenas com fome. Faminto por estabilidade, por sucesso, por amor. Ele cresceu em uma série de lares adotivos, cada um mais frio que o anterior. Forçados a aprender cedo que nada era permanente e a confiar poderia ser uma arma. Aos 20 anos, Liam jurou a si mesmo que nunca mais seria impotente. Quando conheceu Anna, ela era a única pessoa que o fazia sentir-se seguro. Ela acreditava nele mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Durante anos, ela era sua âncora, sua arma secreta. Mas, à medida que sua empresa crescia e o dinheiro entrava, os velhos medos de Liam retornaram. Ele viu ameaças por toda parte. Investidores que queriam derrubá-lo, amigos que o invejavam, até mesmo a força silenciosa de Anna se tornou algo para se ressentir. Em vez de se apoiar nela, ele se afastou, convencendo-se de que vulnerabilidade era fraqueza. E que o amor, como tudo mais, era transacional. Kaya Blair apareceu apenas quando as inseguranças de Liam estavam no auge. Ela não era nada parecida com Anna. Kaya era um raio em uma garrafa, volátil, chamativa e desavergonhada sobre o que queria. Ela construiu todo o seu persona no desejo, gostos e inveja dos outros. O caso deles começou como uma distração e logo saiu de controle. Controle. Kaya deu a Liam a validação que ele desejava, mas nunca a segurança que ele realmente necessário. Ela o fez se sentir desejado em seus termos. Kaya, por sua vez, não era vítima. Ela era tão ambiciosa quanto Liam, talvez mais. Sua ascensão da obscuridade para influenciar seu status havia sido calculado. Cada postagem sobre relacionamento foi selecionada para obter o máximo de influência. Quando ela voltou seus olhos para Liam, ela viu não apenas um amante, mas uma passagem para o mundo da riqueza e do poder. Ela não se importava com Anna. Na verdade, Anna, a existência era apenas mais um obstáculo a ser superado. Esta noite deveria ser a de Kaya. Volta da vitória. Ela estava ali para reivindicar seu prêmio, para consolidar seu lugar entre a elite. Mas quando Anna chegou, o velho roteiro queimado na mão de Kaya. Pela primeira vez, ela percebeu que seguidores e vestidos de grife não podiam comprar roupas reais. Respeito. Ao final do programa formal da noite, um repórter de uma grande empresa de moda. A revista encurralou Kaya e Liam para uma entrevista. Kaya imediatamente começou seu discurso praticado sobre empoderando as mulheres para serem donas de suas narrativas, com a mão no braço de Liam. Mas o olhar da repórter continuou vagando pela quarto para Anna e Nathaniel. Como é a sensação de estar sob os holofotes? Esta noite? Perguntou a repórter, mal disfarçando seu tédio. Kaya sorriu. Sua voz suave. Estou feliz por apoiar uma grande causa e estar com alguém que me aprecia por quem eu sou. Liam assentiu, embora seu maxilar estivesse cerrado. Estamos começando um novo capítulo. Juntos. Mas a repórter já havia se virado, seus olhos brilhando enquanto observava Anna, rindo com o prefeito. E o bilionário. Foi então que Anna e Nathaniel, de braços dados, se aproximaram. O ar pareceu gelar. Os lábios de Kaya se curvaram em um sorriso irônico, mas Anna encarou com uma expressão de pura compostura, quase de pena. Liam. Anna disse baixinho. Anna e Nathaniel seguiram em frente, deixando Kaya e Liam nas sombras de suas próprias ambições. Liam tentou se livrar disso, mas a fachada estava rachando. Durante anos, ele disse a si mesmo que merecia mais do que Anna. Alguém que entendia os holofotes, que o fazia sentir-se poderoso.
Mas enquanto observava Ana, radiante e segura de si, ele percebeu que o que havia jogado fora era insubstituível. O ciúme que o invadiu era cru e feio. Ele viu isso, refletido nos olhos de Kaia, ressentimento por aquela noite não ser dela, afinal. O resto da noite passou em um borrão. Kaia tentou desesperadamente recuperar a atenção, posando para selfies, rindo muito alto, sussurrando fofocas para qualquer um que escutasse. Liam se movia pela multidão como um fantasma, assombrado por suas próprias escolhas. Toda vez que olhava para Ana, ele sentiu o peso de seus erros. Em um movimento final e desesperado, Ká convenceu Liam para se juntar a ela na pista de dança no momento em que a orquestra tocava uma valsa dramática. Mas enquanto eles giravam sob o lustres, ninguém os observava. Todos os olhos ainda estavam em Ana e Nathaniel, que compartilhavam um ambiente privado e terno. Momento no canto da sala. Pela primeira vez, Kaia percebeu que ser vista não era o mesmo que ser respeitada. E Liam, olhando para Ana do outro lado da pista de dança, finalmente entendeu que o amor verdadeiro não pode ser substituído por aplausos. Há momentos que congelam o tempo e Ana se lembraria dos seus para sempre. 6 meses antes que o mundo visse. Como sobrevivente, ela foi surpreendida pelo tipo de traição que muda tudo. Ela ainda estava vivendo em a cobertura de Liam, ainda sonhando com as cores do berçário e os nomes dos bebês, e ainda tolo o suficiente para acreditar em seu casamento. Poderia ser salvo. Os sinais estavam lá, noites longas, telefonemas secretos. Um perfume que não lhe pertencia. Mas ela escolheu a esperança em vez da suspeita, assim como ela sempre teve. A noite em que a vida de Ana se despedaçou começou como qualquer outra. Ela preparou o jantar favorito de Liam, esperançosa. Ele tinha voltado para casa mais cedo pela primeira vez. Ela estava arrumando a mesa quando a chave dele girou na fechadura, e ela sentiu uma vibração de esperança. Talvez ela pensasse, esta noite será a noite em que ele finalmente me verá novamente. Em vez disso, Blair entrou primeiro, deixando um rastro de risos e o cheiro de colônia de alta qualidade. Ana congelou, coração martelando no peito. Kaia fez uma pausa, arqueando uma sobrancelha com um sorrisinho. Ei, não sabia que você estaria. Casa, disse ela, com um tom neutro e casual, como se Ana fosse um incômodo e não a mulher que usava o vestido. Aliança. Liam seguiu em frente, com uma expressão que misturava constrangimento e irritação. Ana, achei que tínhamos combinado. Combinado o quê? Ana sussurrou, com as mãos trêmulas. Liam olhou para Kaia e depois para a esposa. Acabou, Ana. Acabou. Estou cansada de fingir. Kaia revirou os olhos, jogando-se no sofá e pegando o telefone para documentar o momento nas redes sociais. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Você a trouxe aqui? Cá. Nem levantou os olhos da tela. Querida, ele me levava para todos os lugares. Acho que você nunca percebeu. A humilhação foi completa. Ana arrumou uma mala em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Liam não a impediu. Ká cantarolava para si mesma, tirando uma selfie enquanto Ana saía pela porta. A cidade. Luzes borradas através de suas lágrimas. Ela caminhou pelas ruas vazias, sentindo-se menor a cada passo, agarrando-se. Barriga e sussurrando desculpas ao seu filho ainda não nascido. Naquela noite, Ana fez check-in em um hotel barato, pagou em dinheiro e desligou o telefone. Os tabloides souberam de sua saída antes de seus amigos mais próximos. As manchetes explodiram. Bilionário. Esposa abandonada por Instaar. Ana Evans foge após caso público do marido. Ela virou isca de clique. Um conto de advertência. O ex-patético. Sua caixa de entrada cheia de mensagens, algumas cruéis, outras compassivas, nenhuma reconfortante. Ana pensou em correr para casa, em Iowa, e desaparecer completamente. Em vez disso, ela escolheu ficar e enfrentar a tempestade. A repercussão pública foi rápida e brutal. Repórteres vigiavam seu prédio, esperando por uma citação ou uma análise. Pessoas que ela mal conhecia. Ofereceu condolências vazias na academia, no supermercado e até no consultório do ginecologista. Ana se sentia vulnerável e exposta. Vida dissecada por estranhos que não tinham ideia do que ela estava passando. Liam e Ká
Enquanto isso, fizeram de seu relacionamento um espetáculo. Os paparazzi o seguiram em férias para tapetes vermelhos, até mesmo para Brant. Kaya postou fotos dela mesma na antiga cozinha de Ana, usando as roupas antigas de Ana. Rob, com a legenda "Melhorando minhas manhãs". Liam jogou junto, repostando e rindo, agindo como se nada disso importasse. O golpe final veio em um alto perfil. Leilão de caridade algumas semanas depois, pouco antes da gravidez de Ana se tornar pública. Ela havia sido convidada como convidada de seu antigo amiga, esperando entrar discretamente e apoiar uma causa com a qual se importava. Ela usava um vestido simples, o cabelo solto, trança, esperando não chamar atenção. Mas Kaya viu quase imediatamente, caminhando com um grupo de influenciadores a tiracolo. As câmeras seguiram, famintas por confronto. "Oh meu Deus", Ana cachamou em voz alta, desenhando todos os olhares na sala. "É o mesmo vestido da temporada passada? Você é tão vintage." Risadas irromperam ao redor dela. Ana corou, mas se forçou a sorrir. "É confortável. Prefiro substância a tendências." K não tinha terminado. "Você deveria. Junte-se a nós para uma selfie." As pessoas adoram uma boa história de superação. O sarcasmo em sua voz era inconfundível. Hannah hesitou, então balançou a cabeça. "Não, obrigada, K. Algumas histórias não precisam de público." A troca foi capturada pela câmera, compartilhada e transformada em meme pela internet. Da noite para o dia, Ana se tornou o símbolo de sofrimento silencioso até que o próximo escândalo surgiu e a tirou das manchetes. Mas a humilhação tem um jeito de endurecendo a resolução. Ana jurou que nunca se deixaria definir pela crueldade dos outros, não pelo bem de seu filho, por amor ou por si mesma. Ela foi à terapia e encontrou apoio entre mulheres que já haviam sido pela mesma coisa, e começou a imaginar um novo futuro, onde ela não fosse vítima de ninguém. Conforme os meses. Falecida, Ana recusou-se a esconder-se. Regressou ao ensino, ao trabalho comunitário e às pequenas alegrias que tornavam a vida. Vale a pena viver. Quando ela finalmente reapareceu na festa, ela entrou não como a esposa desprezada, mas como uma mulher transformada pela mágoa e determinada a nunca mais deixar a vergonha pública ditar seu valor. Esta noite, como? Ana olhou através do salão de baile e encontrou o olhar de Kaya. Ela não viu uma rival, mas um espelho refletindo seu próprio. Resiliência. O mundo podia assistir, zombar e julgar, mas Ana sobreviveu a pior. O resto de sua história, ela decidiu, seria escrito em seus próprios termos. O degelo da primavera na cidade trouxe, com isso, uma sensação de renovação. Mas para Ana, a verdadeira mudança estava florescendo dentro dela, enquanto ela se adaptava à vida. Como futura mãe solteira, foi a conexão que ela fez com o interesse de Nathaniel por ela era puramente profissional. Ele entrou em contato com ela após uma reunião do conselho da instituição de caridade infantil, onde Ana trabalhava meio período. Sua fundação estava procurando um diretor para um projeto de alfabetização em toda a cidade. E Ana, com sua experiência em educação e trabalho sem fins lucrativos, parecia a candidata ideal. Ela quase recusou a oferta. Em entrevista, muito machucada pelo escrutínio público para imaginar que poderia recomeçar. Mas Nathaniel persistiu. Respeitosamente, nunca insistente, até que Ana concordou em nos encontrar para um café em um pequeno e discreto café longe dos curiosos da cidade. Olhos. A primeira conversa deles foi como oxigênio. Nathaniel não perguntou sobre Liam ou os tabloides. Ele queria saber sobre Ana, sua infância, seus objetivos, o trabalho com o qual ela se importava. Ele perguntou sobre ela. Bebê, não como uma nota de rodapé, mas com interesse genuíno. Ana se viu se abrindo, dizendo a ele coisas que ela não tinha contado a ninguém, nem mesmo a sua família. Nathaniel ouviu, realmente ouviu, nunca interrompendo ou oferecendo garantias vazias. Com o passar das semanas, seus encontros se tornaram regulares. Às vezes, eram negócios, discutindo propostas de projetos, pedidos de subsídios ou as dificuldades das escolas locais. Outras vezes, eram apenas duas pessoas encontrando conforto na companhia uma da outra. Ana começou a ansiar por essas tardes. Nathaniel era brilhante, mas nunca condescendente,
um homem que comandava salas de reunião, mas nunca fazia sentir pequeno. Então, numa sexta-feira chuvosa, a reviravolta chegou. Ana foi convocada para uma jantar com Nathaniel e alguns outros membros do conselho. Ela esperava uma noite formal, mas em vez disso encontrou ela mesma na cobertura particular de Nathaniel, as luzes da cidade brilhando através das janelas do chão ao teto. Outros convidados estavam atrasados, então Nathaniel e Ana compartilharam os aperitivos sozinhos. A conversa mudou do trabalho para a vida, ao passado, aos sonhos. Nathaniel revelou um segredo que Ana jamais imaginara. Anos atrás, quando ele ainda era ninguém, recém-saído da pós-graduação, ele a conheceu. Ana não se lembrava. Ela era organizando um dia de voluntariado universitário em um abrigo infantil. E Nathaniel era um palestrante convidado, desajeitado e tímido, dando livros grátis para crianças. Ana agradeceu, deu-lhe café e disse que acreditava em sua ideia de mudar o mundo através da alfabetização. Você provavelmente não se lembra, disse ele com um sorriso tímido. Mas você foi a primeira pessoa nesta cidade que foi genuinamente gentil comigo. Ana ficou atordoada. Foi uma peça do seu passado, ela quase se esquecera. Mas Nathaniel não a esquecera. Ele acompanhou discretamente sua carreira desde então. Ele viu as manchetes sobre a queda dela, observou enquanto ela se levantava e admirou sua recusa em desistir de si mesma. Princípios, mesmo quando o mundo zombava dela por isso. Naquela noite, algo mudou. Nathaniel admitiu que lhe ofereceu emprego não por pena, mas porque respeitava sua integridade, sua força, sua crença em algo maior do que ela. Você não me deve nada, disse ele. Eu só quero ajudar. Você constrói o futuro que merece para você e seu filho. Se você quer esse projeto, ele é seu. Mas mesmo que você diga, não, espero que possamos ser amigos. Ana ficou impressionada. A oferta era real, mas respeito por trás disso, o reconhecimento de sua luta significou mais do que qualquer salário jamais poderia. Foi o início de um novo capítulo. A partir daí, a vida de Ana ganhou um novo impulso. Ela se dedicou ao trabalho, desenvolvendo programas inovadores, recrutando voluntários e alcançando para escolas por toda a cidade. Com a orientação e o apoio de Nathaniel, sua confiança cresceu. Ele nunca tentou ofuscá-la. Em vez disso, ele amplificou sua voz, conectando-a a doadores e autoridades municipais que realmente a ouviam. Mas a conexão deles se aprofundou em momentos mais tranquilos. Eles compartilhavam jantares após longos dias de trabalho, caminhadas no parque, onde Ana confidenciou seus medos sobre a maternidade, suas ansiedades sobre o futuro. Nathaniel, que não tinha família própria, confessou que ele admirava sua coragem e invejava sua esperança. Boatos circulavam em Manhattan. Claro, quando Ana foi fotografada. Ao sair do carro de Nathaniel, as redes sociais explodiram. Mas, pela primeira vez, Ana não se importou com o que as pessoas pensavam. Ela não tinha nada a ver. Esconder. A cidade podia especular o quanto quisesse. Ela sabia a verdade. Pela primeira vez desde o fim do casamento, Ana não se sentia apenas respeitada, mas segura, vista, querida. Ela nunca imaginou. Ela encontraria o amor novamente. Mas essa não foi a reviravolta. A verdadeira surpresa foi descobrir uma força dentro de si, uma resiliência forjada no fogo, agora temperada pela possibilidade. Quando a festa chegou, Ana não era mais a mulher que havia sido deixada para trás. Ela era uma líder, uma futura mãe, e a parceira de confiança de um homem que a valorizava pelo seu coração, não pelas suas manchetes. No mundo obcecado por imagens, Ana encontrou a única coisa que não podia ser encenada. Um novo começo construído sobre a verdade. O degelo primaveril da cidade trouxe consigo uma sensação de renovação. Mas para Ana, a verdadeira mudança estava florescendo por dentro. Enquanto ela viu-se adaptando à vida de futura mãe solteira, foi a conexão que ela fez com Nathaniel Drake, o filantropo bilionário, que colocaria seu destino em um novo caminho. Se Liam e Car representassem tudo falso e passageiro, Nathaniel era o oposto. Quieto, estável e profundamente real. A princípio, Ana pensou que o interesse de Nathaniel por ela era puramente profissional.
Ele entrou em contato depois de uma reunião do conselho da instituição de caridade infantil onde Ana trabalhava meio período. Sua fundação estava procurando um diretor para uma projeto de alfabetização em toda a cidade, e Ana, com sua experiência em educação e trabalho sem fins lucrativos, parecia ideal candidata. Ela quase recusou a entrevista, muito machucada pelo escrutínio público para imaginar que poderia começar. Acabou. Mas Nathaniel persistiu respeitosamente, nunca insistente, até que Ana. Combinaram de se encontrar para um café em um pequeno e discreto café, longe dos olhares curiosos da cidade. A primeira conversa deles pareceu oxigênio. Nathaniel não perguntou sobre Liam ou os tabloides. Ele queria saber sobre Ana, sua infância, seus objetivos, o trabalho. Com quem ela se importava. Ele perguntou sobre o bebê dela, não como uma nota de rodapé, mas com interesse genuíno. Ana se viu abrindo-se, contando-lhe coisas que não havia contado a ninguém, nem mesmo a sua família. Nathaniel ouviu, realmente ouviu, nunca interrompendo ou oferecendo garantias vazias. Com o passar das semanas, seus encontros se tornaram regulares. Às vezes, eram negócios, discutindo propostas de projetos, pedidos de subsídios ou as dificuldades das escolas locais. Outras vezes, eram apenas duas pessoas encontrando conforto na companhia uma da outra. Ana começou a ansiar por essas tardes. Nathaniel era brilhante, mas nunca condescendente. Um homem que comandava salas de reunião, mas nunca fazia sentir-se pequeno. Então, numa sexta-feira chuvosa, a reviravolta chegou. Ana foi convocada para uma jantar com Nathaniel e alguns outros membros do conselho. Ela esperava uma noite formal, mas em vez disso encontrou ela mesma na cobertura. O mundo através da alfabetização. Você provavelmente não se lembra, disse ele com um sorriso tímido. Mas você foi a primeira pessoa nesta cidade que foi genuinamente gentil comigo. Ana ficou atordoada. Foi uma peça do seu passado, ela quase se esquecera. Mas Nathaniel não a esquecera. Ele acompanhou discretamente sua carreira desde então. Ele viu as manchetes sobre a queda dela, observou enquanto ela se levantava e admirou sua recusa em desistir de si mesma. Princípios, mesmo quando o mundo zombava dela por isso. Naquela noite, algo mudou. Nathaniel admitiu que lhe ofereceu emprego não por pena, mas porque respeitava sua integridade, sua força, sua crença em algo maior do que ela. Você não me deve nada, disse ele. Eu só quero ajudar. Você constrói o futuro que merece para você e seu filho. Se você quer esse projeto, ele é seu. Mas mesmo que você diga, não, espero que possamos ser amigos. Ana ficou impressionada. A oferta era real, mas respeito por trás disso, o reconhecimento de sua luta significou mais do que qualquer salário jamais poderia. Foi o início de um novo capítulo. A partir daí, a vida de Ana ganhou um novo impulso. Ela se dedicou ao trabalho, desenvolvendo programas inovadores, recrutando voluntários e alcançando para escolas por toda a cidade. Com a orientação e o apoio de Nathaniel, sua confiança cresceu. Ele nunca tentou ofuscá-la. Em vez disso, ele amplificou sua voz, conectando-a a doadores e autoridades municipais que realmente a ouviam. Mas a conexão deles se aprofundou em momentos mais tranquilos. Eles compartilhavam jantares após longos dias de trabalho, caminhadas no parque, onde Ana confidenciou seus medos sobre a maternidade, suas ansiedades sobre o futuro. Nathaniel, que não tinha família própria, confessou que ele admirava sua coragem e invejava sua esperança. Boatos circulavam em Manhattan. Claro, quando Ana foi fotografada. Ao sair do carro de Nathaniel, as redes sociais explodiram. Mas, pela primeira vez, Ana não se importou com o que as pessoas pensavam. Ela não tinha nada a ver. Esconder. A cidade podia especular o quanto quisesse. Ela sabia a verdade. Pela primeira vez desde o fim do casamento. Ana não se sentia apenas respeitada, mas segura, vista, querida. Ela nunca imaginou. Ela encontraria o amor novamente. Mas essa não foi a reviravolta. A verdadeira surpresa foi descobrir uma força dentro de si, uma resiliência forjada no fogo, agora temperada pela possibilidade. Quando a festa chegou, Ana não era mais a mulher que havia sido deixada para trás.
Ela era uma líder, uma futura mãe, e a parceira de confiança de um homem que a valorizava pelo seu coração, não pelas suas manchetes. No mundo obcecado por imagens, Ana encontrou a única coisa que não podia ser encenada. Um novo começo construído sobre a verdade. O degelo primaveril da cidade trouxe consigo uma sensação de renovação. Mas para Ana, a verdadeira mudança estava florescendo por dentro. Enquanto ela viu-se adaptando à vida de futura mãe solteira, foi a conexão que ela fez com Nathaniel Drake, o filantropo bilionário, que colocaria seu destino em um novo caminho. Se Liam e Car representassem tudo falso e passageiro, Nathaniel era o oposto. Quieto, estável e profundamente real. A princípio, Ana pensou que o interesse de Nathaniel por ela era puramente profissional. Ele entrou em contato depois de uma reunião do conselho da instituição de caridade infantil onde Ana trabalhava meio período. Sua fundação estava procurando um diretor para uma projeto de alfabetização em toda a cidade, e Ana, com sua experiência em educação e trabalho sem fins lucrativos, parecia ideal candidata. Ela quase recusou a entrevista, muito machucada pelo escrutínio público para imaginar que poderia começar. Acabou. Mas Nathaniel persistiu respeitosamente, nunca insistente, até que Ana combinaram de se encontrar para um café em um pequeno e discreto café, longe dos olhares curiosos da cidade. A primeira conversa deles pareceu oxigênio. Nathaniel não perguntou sobre Liam ou os tabloides. Ele queria saber sobre Ana, sua infância, seus objetivos, o trabalho. Com quem ela se importava. Ele perguntou sobre o bebê dela, não como uma nota de rodapé, mas com interesse genuíno. Ana se viu abrindo-se, contando-lhe coisas que não havia contado a ninguém, nem mesmo a sua família. Nathaniel ouviu, realmente ouviu, nunca interrompendo ou oferecendo garantias vazias. Com o passar das semanas, seus encontros se tornaram regulares. Às vezes, eram negócios, discutindo propostas de projetos, pedidos de subsídios ou as dificuldades das escolas locais. Outras vezes, eram apenas duas pessoas encontrando conforto na companhia uma da outra. Ana começou a ansiar por essas tardes. Nathaniel era brilhante, mas nunca condescendente. Um homem que comandava salas de reunião, mas nunca fazia sentir-se pequeno. Então, numa sexta-feira chuvosa, a reviravolta chegou. Ana foi convocada para uma jantar com Nathaniel e alguns outros membros do conselho. Ela esperava uma noite formal, mas em vez disso encontrou ela mesma na cobertura particular de Nathaniel, as luzes da cidade brilhando através das janelas do chão ao teto. Outros convidados estavam atrasados, então Nathaniel e Ana compartilharam aperitivos sozinhos. A conversa mudou do trabalho para a vida, ao passado, aos sonhos. Nathaniel revelou um segredo que Ana jamais imaginara. Anos atrás, quando ele ainda era ninguém, recém-saído da pós-graduação, ele a conheceu. Ana não se lembrava. Ela era organizando um dia de voluntariado universitário em um abrigo infantil, e Nathaniel era um palestrante convidado, desajeitado e tímido, dando livros grátis para crianças. Ana agradeceu, deu-lhe café e disse que acreditava em sua ideia de mudar o mundo através da alfabetização. Você provavelmente não se lembra, disse ele com um sorriso tímido. Mas você foi a primeira pessoa nesta cidade que foi genuinamente gentil comigo. Ana ficou atordoada. Era um pedaço do seu passado que ela quase esquecera. Mas Nathaniel não a esquecera. Ele a seguirá em silêncio. Carreira desde então. Ele viu as manchetes sobre sua queda, observou enquanto ela se reergueu e a admirou. Recusa em desistir de seus princípios, mesmo quando o mundo zombava dela por isso. Naquela noite, algo mudou. Nathaniel admitiu que lhe ofereceu emprego não por pena, mas porque respeitava sua integridade, sua força, sua crença em algo maior do que ela mesma. Você não me deve nada, disse ele. Eu só quero te ajudar a construir o futuro que você merece para você e seu filho. Se você quer esse projeto, ele é seu. Mas mesmo que você diga não, espero que possamos. Podemos ser amigos. Ana ficou impressionada. A oferta era real, mas o respeito por trás dela, o reconhecimento de sua luta significou mais do que qualquer salário. Foi o início de um novo capítulo. A partir daí, a vida de Ana ganhou um novo impulso. Ela se jogou de cabeça na
trabalho, desenvolvendo programas inovadores, recrutando voluntários e alcançando escolas por toda a cidade. Com a orientação e o apoio de Nathaniel, sua confiança aumentou. Ele nunca tentou ofuscá-la. Em vez disso, ele amplificou sua voz, conectando-a a doadores e autoridades municipais que realmente a ouviam. Mas sua conexão se aprofundou em um ambiente mais silencioso. Momentos. Eles compartilhavam jantares após longos dias de trabalho, passeios no parque onde Ana confidenciava seus medos sobre a maternidade, sua ansiedades quanto ao futuro. Nathaniel, que não tinha família própria, confessou que admirava a coragem dela e a invejava. Sua esperança. Boatos circularam a cidade podia especular o quanto quisesse. Ela sabia a verdade. Pela primeira vez desde o fim do casamento, Ana não se sentia apenas respeitada, mas segura, vista, querida. Ela nunca imaginou que encontraria amar de novo. Mas essa não foi a reviravolta. A verdadeira surpresa foi descobrir uma força dentro de si, uma resiliência. Forjada no fogo, agora temperada pela possibilidade. Quando a próxima gala chegou, Ana não era mais a mulher que havia sido deixada para trás. Ela era uma líder, uma futura mãe e a parceira de confiança de um homem que a valorizava por sua coração, não suas manchetes. Em um mundo obcecado por imagem, Ana encontrou a única coisa que não podia ser encenada. Uma nova. Começando construído na verdade. A primavera deu lugar ao verão, e com ela ocorreu uma transformação visível. Para o mundo exterior, a jornada de Ana parecia quase milagrosa. Uma dessas imagens virais. Histórias brilhantes que acumulam milhões de curtidas. Mas para Ana, era algo muito mais profundo e significativo. Não foi apenas seu estilo ou sua imagem pública que mudou. Foi seu espírito, seu senso de ela mesma, sua certeza de que nunca mais deixaria ninguém diminuir seu valor. O respeito e o incentivo de Nathaniel deu a Ana o espaço para se redescobrir. Ela não media mais seu valor pelo que os outros pensavam ou pelo que Liam e Ká postaram online. Ela começou a se vestir sozinha, não mais se escondendo. Suéteres largos e simples, mas escolhendo cores e silhuetas elegantes e ousadas que a faziam se sentir poderosa. Ela trocou sapatos macios para saltos altos, estilizou o cabelo em um corte curto e elegante e usou uma maquiagem sutil que acentuava sua ferocidade. Olhos determinados. Seu brilho não era sobre vingança. Era sobre entrar na luz e possuir cada centímetro dela. História. O trabalho tornou-se o projeto de paixão de Ana. A iniciativa de alfabetização que ela liderou. A fundação de Nathaniel estava nas manchetes da cidade inteira, não por seus doadores famosos, mas por seu impacto. Sob sua liderança, centenas de crianças ganharam acesso a livros, mentores de leitura e programas extracurriculares. Autoridades municipais. Elogiou a ética de trabalho de Ana e seu coração. Pela primeira vez em sua vida, Ana se sentiu indispensável, não apenas para uma parceira, mas para uma comunidade. Seus dias eram cheios. Reuniões estratégicas, visitas escolares, ligações noturnas com voluntários. Suas noites eram só dela e do bebê. Longas caminhadas tranquilas. No parque, música favorita nos alto-falantes, às vezes um jantar com Nathaniel. Se o relacionamento deles fosse crescendo além da amizade, nenhum dos dois se apressou. Havia algo de curativo no ritmo lento e suave, sobre construindo confiança um dia de cada vez. As pessoas começaram a notar amigos que antes. A irritada Ana agora via seus conselhos, querendo saber como ela havia conseguido prosperar depois de tamanha decepção pública. Até mesmo a velha. Conhecidos que ficaram do lado de Liam durante o escândalo entraram em contato, oferecendo desculpas constrangedoras ou pedindo conexões profissionais. Ana era educada, mas distante. Ela tinha aprendido da maneira mais difícil que nem todo mundo merecia uma. Sentar-se à mesa. À medida que a data prevista para o parto se aproximava, a confiança de Ana aumentava. Ela posou para um perfil de revista, não sobre seu casamento fracassado, mas sobre seu trabalho e sua esperança para o futuro. As fotos estavam radiantes. Ana, radiante, com a mão na barriga, em pé ao lado de estantes repletas de histórias que ela costumava usar para escapar. O artigo se tornou viral, mudando a percepção pública.
Quase da noite para o dia. O mundo parou de vê-la como vítima. Ela se tornou um exemplo de graça sob fogo, prova de que recomeçar era possível. Liam, vendo o nome de Ana nas manchetes pelos motivos certos, tentou entrar em contato. Ele enviou mensagens de desculpas, deixou mensagens de voz estranhas e até mandou entregar flores em seu escritório. Ana ignorou todos eles. Ela não tinha interesse em reabrir feridas que já haviam cicatrizado. Kaia também tentou provocá-la nas redes sociais, mas Ana nunca respondeu. A versão antiga dela pode ter se envolvido, mas a nova. Ana não precisava de validação de ninguém que vivesse de curtidas e inveja. A verdadeira momento de transformação, no entanto, não foi transmitido nem fotografado. Aconteceu tarde da noite quando Ana recebeu uma visita surpresa. Sua mãe, que veio de Iowa depois de ver a capa da revista da filha. Elas se sentaram juntos no aconchegante apartamento de Ana, compartilhando chá e lágrimas silenciosas. Mal te reconheço, disse sua mãe, orgulhosa, suavizando cada palavra. Não porque você é diferente, mas porque você finalmente é você mesmo. Ana sorriu, o elogio se aprofundando em seus ossos. Eu nunca pensei que chegar aqui. Achei que a pior coisa da minha vida seria aquela que me definiria para sempre. Sua mãe balançou a cabeça. Às vezes, o que nos destrói é a única coisa que deixa a luz entrar. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo, sentindo os chutes suaves do bebê, e olhou no espelho. Ela viu uma mulher transformada, não por um homem, não por dinheiro, mas por pura resiliência e determinação. Logo depois, ela recebeu um convite para a próxima gala Esperança para o Amanhã. O mesmo evento onde sua humilhação aconteceu para o mundo a ver. Desta vez, Ana aceitou. Não por obrigação ou desafio, mas porque ela sabia que merecia estar lá. Ela não tinha mais medo dos sussurros ou das câmeras. Na gala, Ana fez sua entrada com um vestido branco sob medida que acentuava suas curvas grávidas. Simples taxas de diamante em suas orelhas, seu cabelo brilhante e solto. Nathaniel chegou ao seu lado. Seu admiração por ela era óbvia. Ao entrarem no salão, a multidão se afastou, não por pena, mas por respeito. Todos os olhares estavam voltados para Ana, mas, pela primeira vez, ela não se esquivou da atenção. Ela deslizou através conversas com facilidade, oferecendo sabedoria, incentivo e sorrisos genuínos. Quando as autoridades da cidade brindaram a ela conquistas, Ana aceitou com elegância, de cabeça erguida. Até Kai e Liam, parados no canto, não conseguiam competir. A inveja era palpável, a estrela começava a se apagar. Ana sabia disso. Era apenas o começo. Sua vida e seus bebês seriam definidos não por escândalos, mas por força e compaixão. Ela tornar-se o tipo de mulher que ela sempre admirou. Autossuficiente, generosa e inquebrável. A cidade e o mundo a viam como ela realmente era. E Ana também. A velha Ana sempre quis vingança. Ela poderia ter imaginado algo dramático. Um tapa em um salão de baile lotado, queda viral, ou uma discussão aos berros que finalmente expôs sua dor. Mas a nova Ana, parada no limiar da esperança pelo amanhã, Gala mais uma vez compreendeu algo mais profundo. A verdadeira vingança não se tratava de humilhação. Tratava-se de se elevar tão alto acima dos seus inimigos que eles se tornassem irrelevantes. E nesta noite, na frente de todos, quem já havia sussurrado pelas costas dela, Ana estava pronta para voar. O zumbido o salão de baile era eletrizante, o tipo de ambiente reservado para noites em que o equilíbrio de poder poderia mudar visivelmente. A entrada de Ana com Nathaniel já havia causado ondas de choque na multidão. Mas o que se seguiu foi algo que ninguém, nem mesmo Ana, poderia ter planejado. O primeiro sinal veio quando o orador principal da gala, um famoso filantropo, de repente, chamou Ana para o salão de baile era eletrizante, o tipo de ambiente reservado para noites em que o equilíbrio de poder poderia mudar visivelmente. A entrada de Ana com Nathaniel já havia causado ondas de choque na multidão. Mas o que se seguiu foi algo que ninguém, nem mesmo Ana, poderia ter planejado. O primeiro sinal veio quando o orador principal da gala, um famoso filantropo, de repente, chamou Ana para o palco.
As câmeras dispararam enquanto ela estava sob as luzes douradas, visivelmente grávida, radiante em seu vestido branco e inegavelmente no comando de si mesma. Por uma fração de segundo, Ana recordou a última vez que ela esteve ali, escondida nas sombras, alvo de pena e desprezo. Agora aplausos rolaram sobre ela, genuíno e caloroso. O palestrante a apresentou como a mulher por trás do movimento de alfabetização que está mudando a cidade. Ana falou por alguns minutos sobre a importância da resiliência, da comunidade. E como os livros a salvaram quando criança. Ela não mencionou Liam ou Ká pelo nome. Não precisava. A sala inteira conhecia a história dela. Sua graça e determinação foram a única resposta que importava. Quando Ana saiu do palco, autoridades da cidade, líderes empresariais e até celebridades a procuravam. Cada novo aperto de mão desgastava o antigo. Narrativa. Ela não era mais a esposa descartada. Ela era o futuro. Nathaniel a observava com orgulho silencioso, dando um passo para trás para que ela pudesse brilhar. Ele apresentou Ana aos convidados mais importantes. CEOs poderosos, políticos, até mesmo dignitários estrangeiros. Cada pessoa que apertou sua mão não a via como alguém ligado a um escândalo, mas como uma força por direito próprio. E ainda assim, no canto, Ká e Liam observavam com cada vez mais desespero. A confiança anterior de Kaya havia desaparecido. Suas histórias no Instagram, uma vez o centro das atenções, foram ignorados. Seu vestido dourado, escolhido para ofuscar Ana, agora parecia alegre e fora do lugar. Liam, sempre faminto por validação, tentou se misturar com antigos apoiadores, mas se viu constantemente olhando para Ana. O arrependimento apertou suas feições. A certa altura, Kaya não aguentou mais. Ela marchou até Ana durante momento de silêncio junto à mesa de refrescos, com a voz alta o suficiente para que os outros ouvissem. Aproveitando sua pequena resposta, ela zombou, forçando um sorriso. Deve ser bom ter pessoas que se importam de novo. Ana encarou, calma e serena. É bom estar cercada de amigos de verdade, não apenas de fãs, ela respondeu. Espero que você encontre isso algum dia, Ká zombou, tentando esconder o constrangimento. Cuidado, Ana. As pessoas adoram uma resposta. Mas eles amam ainda mais um novo escândalo. Ana balançou a cabeça suavemente. Isso pode. Já me assustaram antes. Não mais. Não estou aqui para drama, Ká. Estou aqui para ajudar as pessoas e dar o exemplo para os meus. Criança. Espero que você faça o mesmo com sua plataforma. A multidão ao redor deles, sentindo a tensão, voltaram sua atenção para Ana. Em vez de morder a isca, ela ofereceu a Kaya um sorriso genuíno. Então se virou para cumprimentar um grupo de jovens, na esperança de receber conselhos sobre carreira. Naquele momento, Ana se tornou intocável. O poder desapareceu. O de Ana cresceu. Liam, enquanto isso, tentou pegar Ana sozinha. Ele finalmente interceptou enquanto ela fazia caminho em direção a Nathaniel. Sua voz era baixa, desesperada. Ana, espere, por favor. Eu fiz erros. Eu fui idiota. Agora percebo isso. Ana olhou para ele por um longo momento. Antes ela teria derretido sob o olhar dele, mas não agora. Todos cometemos erros, Liam. A diferença é se aprendemos ou não deles. Desejo-lhe tudo de bom, mas eu segui em frente. Você também deveria. Nathaniel se aproximou, colocando uma mão gentil as costas de Ana, um gesto silencioso de proteção e apoio. Liam leu a mensagem em alto e bom som. A porta para a vida de Ana estava fechada para ele para sempre. A notícia da troca se espalhou rapidamente. A história que circulava não era sobre o desgosto ou a vitimização de Ana, mas sobre sua recusa em ser puxada de volta para o velho padrões. Ela era a manchete agora. O triunfo de Ana Morgan de traída amada. Seu rosto estava em todas as redes sociais. Alimentar, mas desta vez como modelo, não como um espetáculo. À medida que a gala se aproximava do fim, Ana e Nathaniel estavam juntos, no terraço, olhando para o horizonte da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, Ana se sentiu em paz. Você estava
Incrível esta noite, disse Nathaniel suavemente. Ana sorriu, com lágrimas brilhando nos olhos. Fiz isso por mim e pelos meus. Querida, nunca pensei que chegaria aqui. Nathaniel apertou a mão dela. Você merece tudo isso, Ana, e muito mais. Mas... Lá dentro, Kai e Liam sumiram no fundo. Lá fora, a estrela de Ana estava apenas começando a subir. A maior vingança, Ana percebeu, nunca foi sobre vingança. Era sobre se tornar tão poderoso, tão feliz, tão fiel a si mesmo que as pessoas que tentaram destruí-lo são forçados a ver você brilhar. A música final da gala desapareceu na noite, mas a história de Ana estava apenas começando. Anos, ela deixou que sua vida fosse escrita pelos outros, pelas ambições de Liam, pelos jogos de Kaia, pelo apetite do mundo, para fofocas e espetáculos. Agora Ana estava no comando de sua narrativa e ela estava determinada a usar sua voz para algo maior do que a reivindicação pessoal. Em seu coração, ela sabia que sua jornada teve o poder de inspirar não apenas a si mesma, mas a qualquer pessoa que já se sentiu pequena ou esquecida. Como a última. Os convidados saíram do salão de baile. Ana permaneceu no terraço com vista para a cidade. Nathaniel se juntou a ela, sua presença firme, seu orgulho inconfundível. O mundo estava a seus pés, mas o olhar de Ana se voltou para o céu infinito. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o peso do passado desaparecer, substituído pela esperança, entusiasmo e uma força inabalável. Senso de propósito. Um punhado de jornalistas esperava na saída, ávidos por uma última citação. Um perguntou, Ana, o que você diria a outras mulheres que foram traídas ou deixadas para trás? Ana pensou por um momento. A vida de ninguém é por causa de um erro, seu ou de outra pessoa. Ela disse, você não é definido por quem te abandona, quem te trai. Você, ou como o mundo fala sobre você. Cada final é uma chance de escrever uma nova história, e nunca é tarde para se tornar seu próprio herói. Suas palavras se espalharam pelas redes sociais como um incêndio. Em poucas horas, a hashtag Nova História virou tendência mundial. Mulheres de todos os cantos do globo, executivas, estudantes, mães, sonhadoras, compartilharam seus próprios momentos de desgosto e renascimento. A caixa de entrada de Ana transbordou com mensagens de gratidão. Você me deu coragem. Você me ajudou a acreditar novamente. Se você consegue, eu também consigo. Mas não foi só online. Nas semanas seguintes, Ana lançou uma nova iniciativa, um projeto de empoderamento feminino em toda a cidade que fez parcerias com abrigos, escolas e empresas. O objetivo era simples: ajudar as mulheres a resgatar seu poder, desenvolver suas habilidades e criar oportunidades. Não importa a sua história. Ana falou em prefeituras, universidades e até mesmo em programas de entrevistas matinais. Cada vez que ela contava a verdade, seu passado pode doer, mas não pode te segurar, a menos que você deixe. Nathaniel permaneceu ao lado dela, não como seu salvador, mas como seu igual. Ele ofereceu recursos, incentivo e amor. Mas Ana liderou o caminho. Ela se tornou uma mentora para jovens mulheres, compartilhando não apenas suas vitórias, mas também seus momentos mais difíceis. Noites em que ela chorava até dormir. As manhãs em que ela duvidava que pudesse continuar. Sua autenticidade, mais do que sua triunfos, foi o que a tornou um farol. Liam e Kaia desapareceram silenciosamente da vida pública. Os negócios de Liam lutaram sem a influência constante de Ana. K, que já foi a rainha da vida online com curadoria, encontrou sua público seguindo em frente, buscando autenticidade em vez de artifício. Às vezes, Ana os vislumbrava em colunas sociais ou notícias passageiras, mas ela não sentiu nada além de uma distante sensação de encerramento. Eles tinham sido parte de sua história, mas não mais. Tinha poder sobre seu futuro. A verdadeira transformação, porém, foi pessoal. O bebê de Ana chegou em um dia claro e dourado. Manhã. Uma filha perfeita e saudável com os olhos da mãe. Enquanto Ana a segurava. Pela primeira vez, ela sentiu cada sacrifício, cada noite de dor e cada grama de coragem se cristalizarem em um amor tão intenso que a fez tremer. Ela a chamou de esperança. A maternidade trouxe sua
próprios desafios e noites sem dormir, mas Ana os enfrentou com a mesma resiliência que havia conquistado através de um coração partido. Quando a esperança chorou, Ana cantou canções de ninar de força e possibilidade. Quando Hope sorriu, Ana se lembrou do que significava ser puro, recomeçar, confiar no futuro. Nathaniel tornou-se um amoroso presença gentil na vida de ambos. Mas Ana fez uma promessa. Nunca deixarei outra pessoa definir quem eu sou, nem mesmo as pessoas que amo. Quero que a Hope saiba que a mãe dela lutou pela sua felicidade, pela sua dignidade e pelos seus sonhos. Esse é o maior presente que posso dar a ela. Com o passar dos anos, o trabalho de Ana floresceu. Sua fundação ajudou. Milhares de mulheres encontram emprego, retornam à escola e deixam situações tóxicas para trás. Ela se tornou uma mulher muito procurada. Oradora, não por sua fama, mas por sua sabedoria e honestidade. Cada vez que ela subiu ao palco, Ana viu seu antigo eu nos rostos da plateia, preocupada, incerta, mas esperando por um sinal de que a sobrevivência era possível. Para todas as mulheres, Ana transmitiu a mesma mensagem. Você não é fraca porque sofre. Você não é quebrado porque alguém te abandonou. E você nunca está impotente. O mundo pode tentar escrever sua história por você, mas você segure a caneta. O legado de Ana não era sobre vingança ou mesmo redenção. Era sobre empoderamento. A cidade, a mídia e até mesmo seus admiradores do passado agora respeitavam, não apenas como uma sobrevivente, mas como uma criadora, uma líder, uma mãe, uma mulher, cuja maior glória não estava na dor que suportou, mas na esperança que construiu para si e para os outros. Suas palavras finais, em uma entrevista televisionada, tornou-se um grito de guerra. Para todas as mulheres que pensam que sua história acabou, levantem-se. O mundo não acabou com você. Sua verdadeira história está apenas começando. Ana sorriu, seu filha Hope em seus braços, a cidade viva sob seus pés. Ela sabia que finalmente havia se tornado a mulher que sempre fora sonhava em ser, não apenas para si mesma, mas para todas as mulheres que ainda esperam por seu próprio recomeço. Então, a história terminou e nossos amigos maravilhosos, vocês ainda estão aqui conosco agora? Se vocês ficou até o final, eu realmente acredito que é porque algo na jornada de Ana tocou seu coração de uma forma real. Caminho. A história dela não é apenas sobre traição ou vingança. É sobre a verdade profunda. Que ninguém, nem um ex, nem a multidão, nem mesmo um erro, pode decidir o seu valor ou o seu futuro. A vida nos abrirá, às vezes das formas mais públicas e dolorosas. Mas, como Ana demonstrou, às vezes o que nos quebranta é a única coisa que deixa a luz entrar. Esse é o espírito da sabedoria heterodoxa. Curar não é apagar a dor, mas encontrar significado nela. Você segura a caneta para sua própria história. Por favor, se esta mensagem ressoa com você, deixe um comentário, compartilhe suas ideias e inscreva-se no canal para que mais pessoas possam encontrar força e cura em histórias como esta. Curta, compartilhe e não se esqueça de clicar no botão de inscrição. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir isso em seguida. Todos